salve, mais uma vez, a nossa satisfação em poder estar aqui dialogando com a nossa comunidade virtual. E hoje, num momento muito especial, como falamos nos dois últimos vídeos, hoje é dia 30 de dezembro, nós estamos aí há pouco mais de 2 dias de encerrarmos o ciclo definitivamente, e não poderíamos iniciar esse vídeo sem desejar a todos vocês já de forma inicial boas conquistas, né, nesse ciclo que vai entrando, em especial para vocês que são bandistas, que a gente possa fazer um movimento diferenciado nesse novo ciclo, principalmente impulsionando todos aqueles que têm interesse em conhecer a nossa escola, que têm interesse em conhecer os fundamentos da Umbanda Esotérica e buscam aí se envolver com coisas sérias, né? E eu digo sempre que praticar Umbanda, aliás, a prática, né, de Umbanda é uma prática para pessoas sérias. E como eu já defendi a ideia, que não é nossa, nós somente plagiamos, Umbanda é uma forma inteligente de se viver bem. Toda vez que a gente tem essa convicção e busca se inserir, aprender, nós vamos aí avançando no tempo e no espaço. Hoje, mais uma vez, nos encontramos aqui para findarmos, né, as respostas baseado nas perguntas que nos foram feitas ao longo do ciclo. Eu confesso que eu não vou conseguir responder todas as perguntas que foram selecionadas, mas hoje nós vamos aqui tentar responder mais algumas delas. E prometo que na entrada do ciclo de 2019 a gente responde aí, né, as outras perguntas que não nos foi possível responder aqui nesse ciclo de 2018. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Marachitã, sou dirigente do OEA, do acampamento de Umbanda da Estrela Azul, casa-templo, né, iniciático de Umbanda Esotérica, que já funciona há 18 anos. Então, para nós é sempre um motivo de muita alegria poder estarmos aqui, passando um pouco desse nosso saber a vocês que têm interesse na Umbanda Esotérica. Volto a dizer que o nosso interesse não é ser melhor do que ninguém. E, em especial, as respostas que damos têm muito a ver com aquilo que praticamos. Então, é bem provável que aqueles que vão ouvir o nosso vídeo talvez discordem, né, de nossas respostas. Isso é muito natural. Também da mesma forma que nós não precisamos concordar com tudo que se pratica aí em nome da Umbanda. Então, o nome desse quadro é Pergunte ao Sacerdote. E a chamada é perguntas curtas, respostas rápidas. E hoje, mais uma vez, nós vamos aqui pegar o nosso bloquinho de anotação e nesse bloquinho, onde estão anotadas algumas dessas perguntas, nós vamos aqui tentar respondê-las. Hoje, nós vamos responder a pergunta da Rosa, de Araçatuba, São Paulo, e da Janaína, de Itacuruçá, no Rio de Janeiro. Também são 2 perguntas que foram muito bem selecionadas. Geralmente eu tenho acesso a essas perguntas. Eles me passam aqui o bloquinho e eu vou tentar, dentro da nossa capacidade, responder. A primeira pergunta, né, que é feita pela Rosa de Araçatuba, ela diz: no contexto da iniciação transmitida, existe vinculação externa? Eu não sei se eu compreendi bem a pergunta, né, mas vou tentar aqui responder. Isso, pelo que eu consigo alcançar da sua pergunta, talvez a sua preocupação não seja externa, é vinculação eterna. Desculpe aqui, gente. No contexto da iniciação transmitida, existe vinculação eterna? Rosa de Araçatuba, São Paulo. Bom, é uma pergunta que denota de nossa parte uma responsabilidade muito grande em responder, né? Bom, mas não podemos fugir à raia. E aí eu diria o seguinte: depende. A vinculação eterna, eu acredito que não, somente com o Pai, né, que, baseado na sua consciência una, nos agrupa a todos num processo evolutivo. Talvez a sua pergunta deva estar direcionada com a vivência templária. Se for, segundo a nossa visão da Umbanda Esotérica, não existe essa vinculação eterna, existe uma vinculação kármica. E essa vinculação kármica, só por ela ser kármica, ela já não é eterna, né? Porque ela pode ser exaurida. Agora, quando nós falamos de vinculação eterna, é sempre bom lembrarmos, né, que existe comunidades espirituais. E muitos de nós, às vezes, estamos inseridos em determinadas comunidades
em especial às vezes aquelas encarnadas, que são, embora sejam peremptórias, né, como nós dizemos no direito, são necessárias, obrigatórias, elas não são eternas, elas são temporais. E é baseado no rompimento, né, desses laços, desses vínculos, que a gente vai se desprendendo, a gente vai seguindo aí a trajetória evolutiva e a caminhada espiritual. Então, no contexto da iniciação, que eu acredito que seja a sua preocupação maior, denota uma vinculação com um dirigente, com um sacerdote templário. E no contexto, né, da iniciação espiritual, ela evoca a espiritualidade. Então, quando nós falamos de tempo, falamos de iniciação, falamos de vinculação, nunca é demais a gente lembrar, né, que a iniciação é uma transmissão de conhecimento. Então, eu acredito que essa vinculação ela pode durar enquanto houver interesse das duas partes, em especial do aprendiz, que é o discípulo. Então, enquanto o discípulo estiver disposto a acompanhar aquele mestre, ele vai estar ali bebendo na fonte de ensinamento. E quando nós falamos de mestre, aí nós temos dois porquês que não podem ser desconsiderados, né? A presença do mestre físico e a presença do mestre espiritual. Muitas vezes há uma desvinculação do discípulo com o mestre físico. E se ele é o iniciado, não necessariamente há uma desvinculação do mestre espiritual. Isso pode gerar consequências kármicas para o futuro? Claro que sim. Entretanto, porém, é muito importante que a gente saiba, né, que quando alguém é iniciado por um sacerdote e tem ali o aval da espiritualidade que o comanda, existe sim uma vinculação um pouco mais séria. E é nessa vinculação que a gente chama atenção, porque a gente sabe, né, que muitas pessoas ingressam num processo iniciático, algum motivo, e depois se desvinculam sem um motivo sério, sem uma motivação que possa desresponsabilizá-lo daquilo que ele está fazendo. Então, eu acredito, como dirigente, sacerdote templário, que todos os discípulos, né, vinculados a uma casa de fundamentos, a uma casa espiritual, têm um porquê de estar ali. E, em especial, tem um comprometimento com a comunidade que frequenta aquele ambiente. E se essa pessoa começa a se iniciar nos mistérios da própria iniciação e vai recebendo incumbências, né, que são cada vez mais sérias, ele automaticamente, essas responsabilidades, o coloca num cheque contínuo, né, com aquela comunidade a qual ele responde. Então existe uma vinculação temporal, duradoura, espiritual, que deve ser respeitada. Mas eu, particularmente, não acredito em vinculação eterna, não. Do ponto de vista da relação humana, não. Da relação espiritual podemos ter vinculações que, de fato, são duráveis, são duradouras. Agora, do ponto de vista essencial ou espiritual, com referência ao sagrado superior, aí sim eu acredito que nós temos uma vinculação com a divindade. E uma divindade que começa em nós e se encerra na consciência una ou na própria divindade como unidade. Então, essa vinculação sim, eu acredito. Então, se todos nós buscamos um processo de retorno à nossa casa de origem, à nossa pátria espiritual, eu diria que essa é uma vinculação eterna. Mas, do ponto de vista templário, né, que é temporário, não. Existem responsabilidades, como eu acabei de explicar, que podem sim ter vários desdobramentos. Como eu falei, essa também é uma pergunta bem interessante, daria para a gente conversar aqui muito tempo. Quem sabe eu volto a falar sobre essa temática numa outra oportunidade, mas não posso me estender mais. Espero aí ter respondido, né, a Rosa de Araçatuba, que de forma muito sucinta pergunta: no contexto da iniciação transmitida, existe uma vinculação eterna? Não, Rosa, não. A iniciação templária, não. Se você tem algum medo porque passou sobre a tutela de algum sacerdote, pode ficar despreocupado. Eu garanto, não existe essa vinculação. Você não vai ser amarrado, você não vai ficar pendente de algum débito com esse sacerdote, a não ser que você fez uma coisa muito séria que precisa responder perante, né, a própria injunção kármica da comunidade, perante a própria injunção kármica da sua individualidade e da sua relação bilateral com esse sacerdote. Bom, a segunda pergunta é feita, como nós falamos aqui, pela Janaína, né, de Itacuruçá, do Rio de Janeiro.
Uma pergunta também muito interessante e que dá para a gente aqui aproveitar bem, né, o que ela está nos perguntando. Ela diz: tenho acompanhado os vídeos disponibilizados pelo OEA e percebemos que você, Maristão, falou dos princípios sagrados da Umbanda Esotérica. Assim pergunto: há relação com os postulados divulgados pelo mestre Iapacani, ou Iapacani? Por isso que eu disse, é uma pergunta interessante. Bom, primeiramente eu queria lhe agradecer, o Janaína de Itacuruçá, do Rio de Janeiro, pela pergunta, pela forma, né, como foi colocada a pergunta. É uma pergunta que nos permite abrir um leque com alguns apontamentos que eu tenho certeza vai contribuir muito, né, para a sua pergunta. A primeira delas, quando nós lhe agradecemos, é porque você já nos deixa perceber que você tem acompanhado, né, os nossos vídeos que iniciamos agora a divulgação, que serão vídeos divulgados ao longo desse novo ciclo, né, de 2019, porque em 2018 nós falamos exaustivamente sobre os 10 princípios sagrados da Umbanda Esotérica. E abordamos esses 10 princípios em 3 perspectivas, que a gente chamou de androgônica, cosmogônica e teogônica, ou para ficar mais fácil, né, a compreensão de positiva, relativa e superlativa. Então, nós percebemos que você parece que viu os nossos últimos vídeos, onde nós começamos a divulgar as prédicas, né, desse ano de 2018. E você pergunta se há alguma relação com os postulados, né, divulgados pelo mestre Iapacani. Sim, existem sim, como eu já disse aqui em vídeos anteriores. A Umbanda Esotérica se iniciou com o mestre Iapacani, com o Rodolfo Luiz da Mata Silva, que teve vários discípulos. E dentre eles, né, o saudoso Francisco Rivas Neto, o mestre Iamurici da Arapiaga, que foi talvez, até onde eu me lembro, o mais audacioso, né, a falar, né, a divulgar esses princípios, num período que eu chamaria de período de ouro, né, da OECD, a Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino, onde ele tinha a assessoria direta do Caboclo das Sete Espadas, né, o mestre, salvo engano o nome, Orixoara, né? Então, foi um período de muita positividade do mestre Arapiaga. E eu posso falar com muita propriedade porque participei desse período por longo 11 anos. Então, a sua pergunta, quando eu digo que ela é pertinente, é porque ela tem uma relação de continuidade, né? Como nós já falamos em vídeos anteriores, o mestre Iapacani lançou a Umbanda Esotérica, explicando-a, né, através de 9 portentosas obras, e depois vieram outros mestres desdobrando esses ensinamentos, e talvez o mais positivo de todos eles, dentro daquilo que nós tivemos acesso, foi o mestre Arapiaga, né, que também escreveu importantíssimas obras. Já citamos aqui a Protossíntese Cósmica, o Elo Perdido, Fundamentos Herméticos de Umbanda, Exu Grande Arcano. Então esses livros são baseados na mediunidade, na capacidade espiritual do mestre, um desdobramento daquilo que foi ensinado pelo mestre Iapacani. E quando você pergunta se esses princípios têm vinculação com os postulados, tem, em especial com os 3 primeiros, né? O postulado 1, 2 e 3, ou A, B e C, que ele desdobra em 2 livros, que é Doutrina Secreta de Umbanda e Umbanda e Sua Eterna Doutrina. Esses 2 livros foram escritos pelo mestre Iapacani, e nesses livros ele fala, né, sobre os postulados sagrados da Umbanda, e fala com muita propriedade, né? Fala sobre a energia, fala sobre o espaço cósmico, fala sobre o positivo e o negativo, fala sobre o neutro, então fala sobre a divindade. Então lá ele explica esse princípio de uma forma primordial, e nós, né, tentamos, na nossa humilde competência, nesse ano de 2018, falarmos um pouquinho sobre esses princípios. Então a gente fez aí um link tentando abordar essas vivências, essa visualização, tanto dada pelo mestre Iapacani quanto pelo mestre Arapiaga. E eu acredito que será, né, vídeos bastante proveitosos para todos vocês que nos acompanham. Então fiquem atentos aí, né, aos vídeos que estarão
sendo divulgados pela nossa casa a respeito dos 10 princípios sagrados de Umbanda. Tenho certeza que vai contribuir muito aí para a comunidade no todo. Bom, então é isso, Janaína de Itacuruçá e Rosa de Araçatuba. A primeira, a Rosa nos fez a pergunta da vinculação transmitida na iniciação dentro da Umbanda Esotérica, e a Janaína nos pergunta a respeito dos princípios, se eles possuem alguma vinculação com os postulados de Mestre Yapacanei. Então espero aí que com essas respostas a gente tenha aí encerrado esse ciclo de respostas, de perguntas e respostas do quadro Pergunte ao Sacerdote, naquilo que nós pudemos responder nesse final de ciclo. Como nós falamos, hoje dia 30 de dezembro já não nos permite mais responder as outras perguntas. Então, como nós já falamos nos vídeos anteriores, dentro do possível, no ciclo de 2019, a gente continua aí com o quadro respondendo as perguntas que nos foram feitas nesse ciclo de 2018. Na oportunidade, desejo aí mais uma vez a vocês um ótimo final de ciclo, que a gente venha renovado para esse ciclo que vai se iniciar em 2019 e que os orixás possam nos abençoar, sendo transmitindo, nos colocando em consonância, em percepção com a luz essa traduzida em sabedoria, luz essa traduzida em amor, para que a gente possa, nas nossas ações efetivas, aí, construir sempre um mundo melhor, uma pátria mais feliz. Mais uma vez, o meu saravá profundo, o meu aranauã vibrado, a todos vocês que nos acompanharam aí ao longo do período. Desejo, em nome da nossa comunidade, em nome do OEA, um ótimo final de ciclo, como nós já falamos, mas principalmente que o início seja próspero, abundante, de muitas conquistas, e em especial do ponto de vista espiritual. Então, luz na mente, paz no coração, nos vemos em breve. Até o ano de 2019.